Olá pessoal, eu sou a professora Cíntia e nesse vídeo nós vamos corrigir o PET volume 6 do nono ano do ensino fundamental, conteúdo de matemática, semana 1. Nesse PET nós vamos trabalhar com o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras ele é aplicado pode ser aplicado em qualquer triângulo retângulo, é válido para qualquer triângulo retângulo, que é aquele triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Então, no triângulo retângulo, nós temos o maior lado, que é a hipotenusa, e os outros dois lados, que são chamados de catetos. Então, nós temos aqui o A, é a hipotenusa desse triângulo, C e B são catetos. Lembrando sempre que a hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo. Então, de acordo com o Teorema de Pitágoras, a gente pode estabelecer que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Esse é o Teorema de Pitágoras. Ele é válido, como eu disse, para todo triângulo retângulo. Aí, a questão número 1 pede aqui, mostra uma tabela com valores, né, que são valores de alguns retângulos e pede para que a gente identifique se esses triângulos são ou não triângulos retângulos. Para eu saber se são ou não, a relação do Teorema de Pitágoras tem que ser válida. Então, nós vamos testar um por um aqui e depois a gente completa aí a nossa tabela. Bom, então, pegando aí o primeiro triângulo, o primeiro caso aí que foi descrito, ele dá os lados 8, 5 e 4. Lembrando que o maior lado é sempre a hipotenusa. Para ser um triângulo retângulo, o 8 ao quadrado tem que ser igual a 5 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, nós temos aqui que o 64, que é o valor de 8 ao quadrado, tem que ser igual a 25 mais 16. Então, resolvendo essa soma aqui, a gente vai ver que o 64... ele a gente somando 25 com 16 dá 41. Então, ele é diferente, né? Então, o quadrado aqui do maior lado não é igual à soma dos outros. Então, esse triângulo aqui não é um triângulo retângulo. Vamos testar o segundo. No número 2, nós temos as medidas 12,5, que é a maior. Então, nós temos 12,5 ao quadrado, que tem que ser igual a 12 ao quadrado mais 3,5 ao quadrado. Se isso aqui for verdade, é um triângulo retângulo. Então, 12,5 ao quadrado vai dar 156,25. É 12,5 vezes 12,5. 12 ao quadrado dá 144 e 3,5 ao quadrado dá 12,25. Aí, se a gente somar 144 com 12,25, a gente vai ver que dá realmente o 156,25. Então, nesse caso aqui, nós temos um triângulo retângulo. Terceira opção, terceira que é mostrada aí, a gente vai ter os valores 15, 12 e 8. Então, nós temos que 15 ao quadrado tem que ser igual a 8 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então, a gente tem aqui o 15 ao quadrado é 225, que tem que ser igual a 64, que é 8 ao quadrado, mais 144, que é 12 ao quadrado. Nós vamos ver que isso também não dá certo. 225, que é a hipotenusa ao quadrado, somando os catetos ao quadrado vai dar 208. Então, é diferente. Então, isso aqui não representa um triângulo retângulo. Na quarta opção que nos foi dada aí, nós tínhamos 37, que seria correspondente ao valor da hipotenusa, igual a 35 ao quadrado, mais 12 ao quadrado. Esse 37 ao quadrado dá 1.369. 35 ao quadrado
1.225 e 12 ao quadrado, 144. Aí, quando a gente soma esse 1.225 com 144, a gente vai encontrar o valor de 1.369. Então, aqui nós temos um triângulo retângulo. No caso da 5, nós temos 4 raiz de 2 ao quadrado, que tem que ser igual a 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 4 raiz de 2 ao quadrado dá 32. Olha só. Quando a gente tem o 4 ao quadrado é 16, correto? E a raiz de 2 ao quadrado é a mesma coisa que a raiz de 4. E a raiz de 4 é 2. Então, este valor aqui, o 4 raiz de 2 ao quadrado, dá 32. Isso tem que ser igual a 16 mais 16, né? Que é 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, a gente já vê aqui também que deu certo. Então, aqui 32 é igual a 32. Então, sim, nós temos aí um triângulo retângulo. Vou lá na tabelinha e vamos completar lá. Então, estamos aqui. Perguntou, o primeiro aí deu um triângulo retângulo? O primeiro não deu, né? A relação de Pitágoras aí não foi verdadeira, então não é triângulo retângulo. O segundo deu sim, o teorema de Pitágoras aí deu certo, então é um triângulo retângulo. O terceiro foi não, o quadrado da hipotenusa não era igual à soma do quadrado dos catetos, então não era um triângulo retângulo. E no 4 e no 5 deu certinho. Então, a sequência correta fica essa daí, olha, não, sim e sim. Vamos para a próxima questão. Número 2, diz que um triângulo retângulo tem hipotenusa medindo 13, o cateto maior mede 12. Quer saber a medida do cateto menor. Então, a gente tem aqui o nosso triângulo retângulo, para fazer mais bonitinho. Então, nós temos ele aqui, a hipotenusa vale 13, um dos catetos aí vale 12, eu vou chamar outro de x e vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Então, a hipotenusa ao quadrado tem que ser igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto, que no caso é 12 ao quadrado. Nós vamos ter 169, que é o 13 ao quadrado, tem que ser igual a x ao quadrado mais 144. Eu posso dizer que 169 menos 144, trocando ele do lado da igualdade, olha, é igual a x ao quadrado. Que é a mesma coisa que dizer que x ao quadrado é igual a 169 menos 44, que dá 25. Então, aqui no caso, nós vamos ter que o x é igual a raiz de 25. Então, o x, esse cateto que nós estamos procurando aí, mede 5 centímetros. Então, tá aí a questão número 2. Questão número 3. A figura abaixo representa um terreno rural que possui um formato triangular e é ladeado pelas ruas 1, 2 e 3. Então, tá aqui o terreno, esse verdinho aqui, e as ruas aí que estão aqui ladeando esse terreno. Aí pergunta qual que é a medida do comprimento desse terreno ladeado pela rua 3 e representada pela letra C. Esse valor aqui, ó. Então, nós temos os outros valores, o 85 corresponde à hipotenusa. Vamos aplicar aqui o teorema de Pitágoras. Então, 85 ao quadrado tem que ser igual a 75 ao quadrado mais C ao quadrado. Eu posso dizer que esse C ao quadrado vai ser igual 85 ao quadrado, deu 7.000. Aqui eu já estou passando direto, tá, gente? 225 menos, aqui eu já estou invertendo os lados, 5.625, que é o 75 ao quadrado. Então, C ao quadrado aqui vai dar 1.600. O C é a raiz de 1.600. O C vale 40 metros. Então, a resposta da letra A aqui é 40 metros. Quais são as medidas do perímetro e da área desse terreno?
Bom, o perímetro é a soma dos lados. Então, quando eu falo de perímetro aqui, eu estou falando de somar o 85 mais 75 mais o 40 que nós encontramos. Então, isso aqui está dando 200 metros. Então, o perímetro dessa figura é 200 metros. A área é a base vezes a altura sobre 2. Então, aqui nós vamos ter a base 75, a altura nós achamos que é 40, dividido por 2. Lembrando, a área do triângulo é base vezes a altura sobre 2. Então, aqui eu já vou cortar. Então, eu vou ter 75 vezes 20. Vou dividir primeiro aqui para facilitar. Nós vamos chegar que a área desse terreno aí é de 1.500 metros quadrados. Então, tá aqui. A letra C, para cercar todo o contorno do terreno, o proprietário fez o seguinte orçamento. Então, tem mourão, cerca e eucalipto tratado, diâmetro 8 centímetros por 2,20 metros, custa de R$13 a unidade. O mourão, cerca e eucalipto tratado com 10 centímetros aí de diâmetro, R$21. E o mourão, cerca e eucalipto tratado com 12 centímetros, R$30. O arame farpado, vendido em rolo de 500 metros, custa 220. Vendido em rolo de 200 metros, 125, e vendido em rolo de 100 metros, custa R$70. Aí falou que se ele escolher a estaca de mourão de 10 centímetros de diâmetro para colocar de 1 em 1 metro, qual que é a quantidade que ele precisa comprar? Bom, aqui é o seguinte, se a gente for olhar aqui, tecnicamente, eu posso dizer que ele tem que comprar 200, né? Ele tem que rodear aqui os 200 metros, que nós achamos que o perímetro, a soma de todos esses lados deu 200. Então, eu posso dizer que ele tem que comprar 200 peças desse. Agora, a gente pode considerar aí o diâmetro dessa estaca de eucalipto, né? Eu não sei muito bem se era a intenção do PET, olhando as outras questões, parece estar mais adequado 200. A gente vai ver que as contas aqui, as outras vão fazer mais sentido. Mas a gente poderia considerar aqui, olha, se tem 10 centímetros de diâmetro, você teria 0,1 do metro, né? E aqui o que acontece? A gente poderia considerar esse valor aqui, né, na distância, e se a gente fizesse a conta considerando que esse diâmetro mesmo ia ir espaçando 1 metro exatamente, teria uma diferença. A gente dividisse, se a gente pensar aqui que seria 1,1 metro, né? Que é 1 metro mais esse 0,1 aqui, que é do diâmetro de cada tora dessa, a gente dividisse os 200 aqui, não dá a conta exata, dá 181, alguma coisa. Como não dá para comprar só a metade, a gente poderia considerar 182. Mas, como eu disse aqui no PET, eu não sei se essa é a intenção. Mas, de qualquer maneira, a gente pode considerar que sim, né? Pode ser nos seus estudos, você tenha considerado o diâmetro aí dessa estaca de madeira. Não está incorreto, não. Acho que é até mais preciso. Mas nós vamos trabalhar aqui com esses 200, que vai encaixar melhor, na minha opinião, na resolução das demais alternativas aí. Então, vou considerar que ele tem que comprar 200 peças, já que ele vai colocar de 1 em 1 metro. Se tem 200 metros, então ele precisa de 200 estacas dessa de madeira. E como o valor de cada uma das estacas que ele escolheu é R$21 a unidade, ele escolheu essa aqui, então nós vamos fazer esses 200 vezes 21. Então, ele vai pagar aqui o valor de R$4.200. Para contornar o terreno, passando o arame farpado 4 vezes, preso nas estacas de mourão, ele precisa comprar no mínimo quantos metros? Então, se ele quer rodear 4 vezes e o perímetro é de 200, então 200 vezes 4, ele precisa de 800 metros aí de arame farpado. Essa quantidade corresponde a 8 rolos de 100 metros, 4 rolos de 200 metros. Se ele optar por comprar o de 500, ele precisa de 2, né? Vai sobrar, mas ele precisa de 2 aí para fazer para contornar todo o terreno.
Aí, nesse caso, qual que é a medida do rolo de arame farpado que tem o preço mais vantajoso para ele comprar? Então, vamos ver aqui. Se ele optar por comprar o arame farpado de 500 metros, ele tem que comprar 2. Então, 2 vezes 220, então aqui ele pagaria 440. No caso, se ele escolhesse aí o arame farpado de 200 metros, a gente viu que nesse caso ele teria que comprar quantos rolos mesmo? 100 metros, 4 rolos de 200 metros. Então, nós temos aqui 4 vezes 125, ele ia gastar R$500 aqui se ele comprasse 4 rolos de 125 metros. Se ele optar por 100 metros, ele precisa de 8 rolos, né? Então, 8 vezes 70, tá dando 560. Então, o mais vantajoso aí é o de 500 metros, né? Vai ficar mais barato, sobra aí arame, então 500 metros é a opção mais vantajosa. Aí fala, considerando todo o material selecionado pelo proprietário para cercar o terreno, incluindo a escolha do preço mais vantajoso do rolo de arame farpado, qual que é o valor total do orçamento? Bom, o valor total, então, vai ser aqueles 4.200 que ele vai gastar com as estacas, mais os 440, né? Já que ele optou aí por comprar, a opção mais vantajosa seria essa. Então, a gente somando aqui, ó, 4.200 com esses 440, a gente tem 0, 4, 6, 4. Então, ele gastaria aí R$4.640. Esse seria o orçamento para ele cercar todo esse terreno aí. Acho que são só essas questões, né, na semana 1. É isso. A gente encerra aqui a correção. Eu espero que vocês estejam gostando. Se inscreva aqui no canal. Em breve eu vou postar a correção da semana 2. Bons estudos. Até a próxima.